Quero te pedir para que você erga suas mãos para cá, vamos orar pela vida dele. Tenho certeza que, mais uma vez, o Senhor usará ele, será poderoso, amém? Senhor Jesus, entregamos a vida do Ciro em suas mãos, Pai, te pedimos para que o Senhor use a vida dele para transformar a nossa, para tocar a nossa, Pai. Temos muita expectativa naquilo que o Senhor vai fazer, muita expectativa naquilo que o Senhor tem na vida dele, Pai. Queremos hoje receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Use ele no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o nome do nosso Deus? Graça e paz a todos, amados. É um grande privilégio poder mais uma vez falar do Senhor. E nessa noite nós vamos falar a respeito do poder da oração. O que a oração pode nos trazer. E eu gostaria de convidar Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 33, 3. Amém. Jeremias 33, 3 diz assim: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Senhor Jesus, eu te louvo por essa palavra, eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor já falou comigo, Pai. Pai, nós te pedimos que venha falar, Pai, através desse versículo, através dessa palavra, Senhor Deus. Não aquilo que eu queira falar, Pai, mas o que o Senhor quer derramar nas nossas vidas, Pai. Pai, que esta palavra seja um bálsamo na vida de cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amados, essa palavra, clama a mim, ela está no sentido de me busca a mim, e responder-te-ei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você ainda não conhece. Então, essa palavra, o tema dela é o poder da oração. O grande momento em que o céu se une à terra para que o extraordinário de Deus aconteça. E você já parou para pensar, querido, o quanto nós sofremos desnecessariamente pelo fato de nós não orarmos, pelo fato de nós não confiarmos naquilo que o Senhor tem para fazer para nossas vidas. O Senhor quer trazer cura, o Senhor quer fazer milagres, o Senhor quer tirar a nossa dor, o Senhor quer tirar todo o peso, todo o sofrimento, através da oração, através de nós nos comunicarmos com Ele, amados. Só que, se nós não darmos espaço, se nós não tivermos comunhão com Deus, se nós não conversarmos com Deus, o Senhor sabe de tudo que está acontecendo. O Senhor, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Então Ele está e Ele pode todas as coisas. Só que aqui no livro de Jeremias a palavra fala, clama a mim. E esse clama a mim, queridos, ela se trata de uma comunhão, de algo profundo, de uma necessidade de nós estarmos aos pés da cruz, de uma necessidade de nós nos entregarmos, de nós levarmos a Deus aquilo que nós não conseguimos resolver, de nós levarmos a Deus as nossas expectativas. E muitas vezes nós queremos entregar para Deus só aquilo de péssimo que está acontecendo. E nós esquecemos até de agradecer, de comemorar com Deus as coisas boas que nós estamos vivendo, aquilo que Ele já derramou nas nossas vidas. Então, querido, essa palavra, clama a mim e responder-te-ei, ela está nesse sentido. Quando não oramos, sofremos grandes prejuízos, principalmente espirituais, pois nós deixamos passar a oportunidade de sermos resposta do Senhor. Então, amados, quando Deus nos criou no mundo espiritual, Ele nos fez com um propósito perfeito. E esse propósito perfeito inclui a soberania de Deus. E para nós cumprirmos esse propósito perfeito, querido, é somente através da oração.
onde a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. E para isso acontecer, querido, nós temos que nos entregar, nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus, assim como a palavra do livro de Jeremias nos pede. Somos diariamente atacados pelo maligno, independente do nível que estejamos na caminhada com Deus. Mas há muita diferença entre sofrer ataque, tendo uma vida de oração, e viver sem oração. O inimigo, ele nos ataca constantemente, querido, diariamente. E é uma diferença grandiosa quando nós sofremos ataque tendo os nossos joelhos dobrados, ou somente quando nós nos lamentamos, quando nós não enxergamos a possibilidade. Quando não oramos, nós somos facilmente vencidos. Mas quando passamos por tribulação em oração, nós passamos na maneira que a música do irmão Lázaro, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então, amados, o grande segredo para a vitória, o grande segredo para nós rompermos naquilo que está amarrado, naquilo que não vai, talvez seja uma área da sua vida que não rompe, querido, e você muitas vezes não sabe o que fazer, você não sabe mais o que pode fazer, e realmente eu posso te dizer, você não pode, você não sabe mesmo o que fazer, mas Deus sabe. Por quê? Porque Ele é soberano. Então quando Jeremias cita esse versículo, clama a mim, é Ele que está falando, clama a mim, e responder-te-eis. É Ele que quer fazer, é Ele, amados, que quer intervir naquilo que nós não podemos e naquilo que nós não conseguimos. Olha como é forte essa frase, queridos. O maligno só vai desistir de você quando você se posicionar em oração. Como está escrito no livro de João 1,5: a luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecem. Então, amados, aqui no mundo natural foi ligado essas luzes, e a escuridão não tem como vencer. A escuridão, querido, somente se apagar tudo aqui, mas a escuridão, ela não tem o poder de tomar a luz. E assim como nós acabamos de ler aqui no livro de João, a luz, ela não pode ser sucumbida pela escuridão. Do mesmo jeito, querido, o diabo não pode te vencer quando você está com os joelhos dobrados. O diabo, ele não tem o poder de vencer a sua batalha naquilo que você está esperando, naquilo que você tem colocado diante de Deus. Se você estiver em oração, queridos, o diabo, ele não pode fazer nada. O maligno, ele não tem o poder contra a luz. Ele só tem o poder quando você se levanta, quando você quer fazer com a força dos seus braços, quando você confia somente na sua sabedoria, quando você confia somente em si mesmo, nas suas próprias forças. Mas quando você se coloca de joelho, quando você se prostra diante do Senhor, o maligno não tem poder de nos vencer, amados. Então é somente na oração que nós nos tornaremos vencedores. Muitas pessoas me perguntam como devemos orar. E a oração não se trata da posição do nosso corpo, mas a oração se trata de Deus encontrar a verdade em nosso coração. E por muitas vezes, querido, eu posso falar por mim mesmo, que eu não sabia como orar. Para mim orar tinha que sair frases bonitas, tinha que sair algo que eu via os outros pastores, as outras pessoas, oh, grandioso Deus, soberano, altíssimo, e orar eu fazia o mesmo, só que esse Deus, ele não era soberano na minha vida, ele não era grande na minha vida, e eu não falava o que estava no meu coração, eu não pedia socorro, eu não contava meus problemas, eu não contava para Deus quem eu era realmente, eu não pedia ajuda para Deus. E o grande segredo é isso, querido. Eu devo orar ajoelhado, eu devo orar deitado. Não se trata disso.
Se trata do que sai da nossa boca, aquilo que vem direto do coração. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, socorro. Senhor, me ajuda. O meu problema é esse. Senhor, eu tenho falha nessa área da minha vida. Amados, nós temos que ser verdadeiros, francos com Deus. Deus sabe, Deus nos conhece. E Ele espera que o resultado nosso seja de nós falarmos os nossos problemas, aonde nós precisamos de socorro, o que nós almejamos, amados, é o que vai fazer a diferença, e não da maneira, eu vou orar de joelho porque Deus responde mais rápido, eu vou orar em espírito porque não se trata disso, sim de Deus encontrar a verdade, sim de Deus olhar para nós e falar, isso daí é verdade, ele precisa ser mudado, você vai receber transformação, você vai receber a vitória, por quê? Porque está saindo verdade de você, está fluindo verdade em você. Então a oração é isso, amados, não é se você deve levantar as mãos, não é se você deve estar de olho aberto ou fechado, mas a verdade. O próprio Cristo, Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando você tem a vida cheia do Espírito Santo, querido, vai sair verdade de você. Você vai priorizar pela verdade. Você não vai querer falar frases bonitas para impressionar Deus. Deus não se impressiona com a sua vida. Deus não se impressiona com as suas palavras. Ele se impressiona com as suas verdades, querido. Quando você reconhece, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou falho, mas eu te amo, eu quero ser mudado, Senhor, eu quero se parecer com Cristo, Senhor, eu quero ser transformado, não pelo caráter do mundo, mas pelo caráter do Senhor, se baseando naquilo que o Senhor é e não naquilo que o mundo é. Então, amados, nós temos que encontrar essa verdade que é o Cristo. Então, quando fores orar, querido, não faça da mesma maneira que tens feito. Se entregue de verdade. Fale as verdades que o Senhor quer ouvir, o Senhor precisa ouvir da sua vida. Se derrame, se entregue. Permita que o Espírito Santo te leve a lugares que você ainda não experimentou, em lugares que você ainda não foi. É muito fácil da gente chegar e, Senhor, me abençoe nisso, o meu dia, meu trabalho, meu problema aqui. Você só fala ali, quando Deus vai falar, você se levanta e, em nome de Jesus, amém. Você agradece e vaza. Muitas vezes você não anda sem direção. É como você entrar no seu carro, pisar no último e fechar os olhos. Você não sabe para onde está indo. Você não sabe o que te aguarda lá na frente. Por quê, amados? Porque nós estamos andando sem direção. A igreja do Senhor está andando sem direção. Por falta da oração, amados. A oração não é a questão que você vai orar 1 hora ou 2 horas. Requer tempo, sim. Porque o tempo gera intimidade. Mas a oração, amados, nós temos que fazer assim como Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando chegava o dia mau na vida de Daniel, ele tinha oração em reserva, porque o Senhor não abandonava ele. O Senhor fazia ele triunfar na fornalha sobre os reis, passava de geração de rei, mas Daniel estava lá. E muitas vezes, querido, nós não conseguimos atravessar um problema tão fácil que é para Deus, para nós é algo que nós não conseguimos, algo que nós não rompemos. Por quê? Porque nós não oramos, nós não nos derramamos diante de Deus. Então permita, querido, permita que o Espírito Santo, Ele te leve a lugares que você ainda não experimentou. Ele faça você viver coisas novas. Ele faça você fluir naquilo que está acorrentado, aquilo que está aprisionado na sua vida. Clame a mim e responder-te-ei. A promessa do Senhor, querido, o Senhor está por perto de todos os que invocam, e de todos que invocam com sinceridade. Esse é Salmos 145, 18. O Senhor está por perto de todos que invocam,
e de todos que invocam com sinceridade. Essa sinceridade é a mesma verdade. É quando você deixa fluir de você aquilo que é verdade. Não é de você querer somente engrandecer o Senhor, mas de você ser sincero. Senhor, eu tenho essa falha. Senhor, me ajuda, me socorre, me transforma. Amados, por muitos anos eu andei errado, mas não é por isso. A gente tem que aprender com a palavra de Deus e não só saber, mas praticar, fazer. A nossa carne é pecaminosa, mas é através da oração, é através do Espírito que nós conseguimos romper. Então nós precisamos fazer como o livro de Salmos nos pede aqui, querida. Invocaremos o Senhor em verdade, com sinceridade. A promessa do Senhor para os seus filhos não é somente de nunca nos abandonar, mas é que nunca nos deixaria sozinho. Aonde você vai, o Senhor é contigo. Você está passando por problemas, o Senhor é contigo. O Senhor, Ele não te abandona, Ele não te deixa sozinho. Ele sabe do que você está passando, Ele sabe o que está acontecendo com você, Ele sabe do que você precisa. Só que Ele precisa que você fale, Ele precisa que você entregue o seu coração para Ele. Ele precisa de saber a sua verdade, pela sua boca, pelas suas palavras. No livro de Salmos, a palavra de Deus fala que tudo aquilo que tem que acontecer pela nossa boca, Salmo 115, 16, tudo aquilo que tem que acontecer aqui na terra é através da nossa boca. Então não vai acontecer nada, querido, que nós não falarmos. O Senhor é grande, Ele é grande, o Senhor é poderoso, sim, Ele é muito poderoso. Mas Ele espera algo verdadeiro de nós. Ele espera uma ação para Ele ter a reação a nós, querido. Ele está sempre de braços abertos. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, me deixar entrar, eu cearei com ele e ele comigo. Esse é o desejo do Senhor, é em fazer, é em te levar a lugar que você ainda não foi, é tirar você do problema, é em fazer você romper. Talvez ainda, querido, você não tenha esse momento no secreto com o Senhor. Talvez você não tenha o hábito de orar, mas orar é muito bom, querido. Orar é maravilhoso. Você começa com 1 minuto, você começa com 5 minutos, você começa com 10 minutos, e por aí vai. E quando você vê, você não consegue ficar mais sem orar. E aí, por muito tempo, querido, eu, sendo parte da igreja do Senhor, eu só orava para dormir e para comer. E eu esquecia do restante do dia. Eu esquecia que eu tinha problemas, eu esquecia que eu precisava romper na minha vida. E quantos de nós, queridos, eu acredito que aqui todo mundo teve grandes frustrações, teve grandes desafios na sua vida, coisas que não conseguiu superar, mas Deus é a nossa resposta. Nós só teremos a resposta, querido, através da oração. Não é através dos estudos, não é através de você saber muito, não é através de você saber, de você trabalhar muito, é através do que Deus quer derramar na sua vida. É a maneira que Deus vai te transformar, é a maneira que Deus vai fazer você prosperar. O conhecimento, querido, ele é maravilhoso, o conhecimento é muito bom, mas ele não tem o poder de anular a oração. Ele não tem o poder, querido, de te levar aonde a oração pode te levar. A oração, querido, ela é a única resposta, precisa ser a única resposta de Deus na nossa vida, e não a força do nosso braço. O inimigo dele não teme nossas palavras, querido, preste atenção nisso. O inimigo não teme as nossas palavras, mas ele teme a nossa oração. Por quê, querido? Que quando nós oramos, nós levamos a nossa verdade para Deus, nós somos limpos, nós somos sarados,
nós somos curados. E isso daí perturba o inimigo, isso daí o inimigo ele não consegue nos vencer mediante a isso. Só que se nós não levarmos isso diante de Deus, se nós não pedirmos perdão, se nós não pedirmos socorro, querido, o inimigo ele não se incomoda de você vir na igreja, o inimigo não se incomoda de você ler a Bíblia, o inimigo não se incomoda de você olhar para o pecado e não querer cometer, mas ele se incomoda quando você vai orar, querido, porque ele sabe que você vai ser perdoado, ele sabe que você vai ser liberto. Quanto tempo, querido, eu vim na igreja e não recebia transformação. A transformação é dia a dia, assim como a palavra fala, é de glória em glória. Mas é através da oração, querido, que nós seremos libertos. É através da oração que o inimigo não vai nos resistir. Assim como nós lemos, aonde há luz, as trevas não a derrotam, as trevas não prevalecem. Um dos textos mais fascinantes que eu acho é no livro de Atos 4:31, que fala assim: depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amados, a oração ela nos traz experiência, a oração, ela, assim como eu já disse, ela nos leva a lugares tão grandes, que você nunca poderia ter ido, por conta própria, pela força do seu braço, pelo seu conhecimento, pelos seus recursos financeiros, mas a oração te leva. Quantas experiências maravilhosas eu já tive, querido. Eu nunca tive uma experiência dessa de orar e tremer o lugar, mas eu já tive experiência de estar orando, e de repente, de olhos fechados, querido, de repente uma luz invadiu o meu quarto, e eu, de olhos fechados, eu não tinha coragem de olhar, e eu enxergava a luz de olhos fechados. Por quê, querido? Porque a glória de Deus, é o manifestar do Senhor, porque nós estamos buscando, e quando Ele fala, buscar-me-eis, e me achareis, quando buscar de todo o coração, é quando buscar de verdade. Então hoje a palavra é sobre a oração e a verdade do nosso coração. Amados, quantas experiências eu já tive através da oração. Experiência de estar deitado, orando na cama, querido, e a glória do Senhor descer, e eu senti o peso na cama, a cama se mexer, eu estar sozinho de madrugada orando, sozinho assim, querido, a minha esposa do lado lá da cama dormindo, e eu estar orando, e eu senti do meu lado a cama baixar, como se alguém estivesse sentando do meu lado. Quantas experiências maravilhosas eu já tive através da oração, queridos. E eu não estou falando isso porque eu sou bom, ou porque Deus faz acepção de pessoa, não, é pela busca, é por buscar. Clama a mim e responder-te-eis, assim como o livro de Jeremias fala. Então qual é a sua experiência que você pode contar nessa noite, querido? O que você pode falar para você mesmo? Ó, eu, através da oração, eu já alcancei isso. E você tem que deixar isso reviver e isso sair, querido. Você tem que deixar isso crescer, aumentar na sua vida. A oração, querido, ela precisa ser engrandecida, porque o inimigo ele vem furioso, ele vem de maneira que ele quer sempre nos derrubar através de mentiras, porque o inimigo ele é mentiroso. Ele tenta mostrar o seu velho homem sempre, ele tenta mostrar a pessoa insignificante que você é sem você ser, porque a palavra de Deus fala que em Cristo nós somos mais que vencedores, nós somos preciosos para Deus, tanto que Ele deu o seu Filho, que era tudo o que Ele tinha de mais precioso, Ele deu por mim e por você, e Ele derramou o sangue dEle, querido. Então pensa no valor que você tem, o Filho de Deus, você vale o Filho de Deus. E é a questão, querido, é o que você tem feito com isso, de que maneira você tem se entregado para o Senhor, de que maneira você tem vivido, você tem buscado ao Senhor. Eu não estou aqui, querido, te cobrando, mas eu estou falando de algo que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração, clama a mim e responder-te-eis.
A oração é uma das ferramentas mais poderosas para gerar comunhão com Deus, amados. A necessidade da oração. Como podemos dizer que amamos a Deus sem orar? Não há, querido, nenhuma maneira de nós falar que nós amamos a Deus sem orar, sem nos entregar, sem revelar aquilo que está oculto no nosso coração. O Senhor sabe, Ele conhece. E Ele quer nos moldar, Ele quer nos transformar através da oração. A falta de oração nos distancia de Deus. E com essa brecha o inimigo tenta preencher esse vazio com coisas, com mentiras. E a igreja do Senhor tem andado muitas vezes da mesma maneira que o mundo, sem direção. Porque o inimigo ele tem entrado nessa brecha, onde é a falta de oração. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos leva ao trono de Deus. A oração nos leva aos braços do Pai. Só que se nós não orarmos, querido, aonde que nós vamos parar? De que maneira que nós vamos nos portar sem a oração? Que se é a oração que nos aproxima de Deus. Não basta, querido, você simplesmente pagar suas contas em dias, não ter o nome no Serasa, não fazer nada de pecado, mas não orar. Ah, não, eu sou uma pessoa boa aí, eu sou muito bom. A nossa necessidade, querido, precisa estar no Senhor. A nossa necessidade, ela precisa estar de encontro com o Senhor, para que haja transformação. Nós somos bons até certo ponto, até onde não pisarem no nosso calo. Essa é uma realidade, porque quando pisa no nosso calo, o velho homem aparece. E esse velho homem, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser moído, ele precisa ser dilacerado, querido, para que Cristo venha resplandecer através da minha vida, da sua vida. E como que isso vai ser capaz? Sem haver oração, amados. Determine parte do seu tempo para orar. Não que Deus precise disso, querido, mas porque nós precisamos. Deus, Ele não precisa que nós oramos para Ele ser abençoado, querido. Mas nós precisamos orar para nós recebermos dessa bênção do Senhor. O Senhor, querido, Ele só vai fazer mediante a nosso desejo, mediante a nossa busca. Quando nós darmos um passo, o Senhor responde, nós damos outro, o Senhor responde ao nosso favor. O que está parado na sua vida, o que está estagnado na sua vida, que você não vê saída, que você não vê problema, a oração, querido, ela pode romper. A oração, ela pode fazer aquilo que você não vê saída, que você não vê solução, mas a oração, ela pode, querido, te levar nesse lugar, esse lugar de vitória, esse lugar, querido, aonde te tira da vergonha, esse lugar, querido, aonde você achava que era o fim. Só tem discernimento quem ora, só tem relacionamento quem ora, queridos. Quem ora consegue transitar entre o céu e a terra, querido. Olha que poderoso. Você está aqui na terra, mas quando você ora, você transita, querido, no céu. A oração não é para ser estudada, a oração é para ser vivida, querido. Então não basta você ter tanto conhecimento e você não fazer nada com isso. Não tem como você estudar como você vai orar. Você não pode determinar o que a oração vai fazer, porque é Deus, querido. Então a oração não se estuda, a oração é para ser vivida, é para ser algo intenso, porque é assim que Deus vai nos tornar vitorioso, querido. Todo conhecimento que você possui nunca será mais forte do que o poder da oração. Olha como é que é precioso isso, querido. Eu posso ler a Bíblia dia e noite, a todo momento, querido, mas o conhecimento, ele não vai substituir o poder da oração. Eu posso ter muitas riquezas, mas as riquezas, ela não vai substituir o poder da oração, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que era, aquele que há e aquele que há de vir. Então nada supera a grandeza de Deus, amados. Não é pelo nosso conhecimento, não é pelaquilo que temos, não é pelaquilo que somos, é pelaquilo que o Senhor é, querido.
é pelo aquilo que o Senhor nos faz ser. O desejo do Senhor é que todos experimentem do poder da oração. A oração de poder é difícil, porque a carne precisa desaparecer, ou ser mortificada, querido. E como é difícil mortificar essa carne, para que o invisível se torne visível, querido. Muitas vezes nós oramos com um olho aberto e outro fechado, porque nós estamos querendo ver. E nós precisamos mortificar essa área da nossa vida, querido. Aonde nós achamos que nós precisamos ajudar a Deus, porque Ele não sabe como fazer direitinho aqui na nossa vida. Nós precisamos dar um empurrãozinho. Senhor, o meu barco, Senhor, está nas tuas mãos, mas o remo está nas minhas. Querido, entregue tudo ao Senhor, pela oração. Deixa Deus fazer da maneira que Ele quer. Deixa Deus te transformar da maneira que Ele deseja, querido, da maneira que Ele te criou no mundo espiritual. Somente assim, querido, você vai saber qual é o seu propósito, qual é o plano de Deus para a sua vida. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu vou estudar para isso. Mas o que o Senhor determinou que você seria, querido? Qual seria o seu dom, qual seria o seu propósito? Você não vai descobrir, querido, se você não for uma pessoa de oração. Quantas pessoas que não sabem para que foi criada, qual é o seu propósito, qual é o seu dom, porque não buscam em oração. A oração revela, querido, quem Deus quer que nós sejamos. A oração revela aonde Deus quer nos levar. Quantas vezes eu já fui livrado, querido, pela oração? Quantas vezes eu já fui socorrido pela oração? Quantas vezes eu já fui visitado pelo poder da oração? Mas é pelo poder da oração, querido. E não porque eu sou inteligente, não porque eu sou capaz, mas é pelo que Deus faz, por quem é Deus, amados. A palavra de Deus em Efésios 1:4, ela fala assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. De que maneira, querido? Que você se acha irrepreensível, que ninguém pode só te repreender, que você vai chegar irrepreensível na presença de Deus. É algo impossível aos nossos olhos, porque Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olhando, querido, para o meu eu, e eu acredito que você olhando para o seu eu, é impossível você chegar irrepreensível diante do Deus Altíssimo, sendo a semelhança de Cristo, que nunca pecou, que nunca errou, que nunca falhou. É pela oração, querido. O grande segredo é a oração. Senhor, me perdoa. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu errei aqui. Senhor, os meus olhos. Senhor, a minha boca. Senhor, as minhas mãos. Senhor, a minha mente. Transforma segundo ao teu caráter, não ao meu, Senhor. Não da maneira que eu queira ser, mas da maneira que o Senhor quer que eu seja. Querido, a oração, ela gera perdão, e ela te faz você chegar na presença de Deus santo e irrepreensível. Não deixe o inimigo determinar quem você é, querido. Não deixe o inimigo determinar a sua origem. Você fazia aquilo, você faz isso, você faz aquilo. Mas deixa Deus, querido, determinar a sua pessoa. Deixa que Deus determine a sua identidade. E a sua identidade é linda, querido. A sua identidade é especial. A sua identidade é única para Deus. Porque foi Ele que te criou. E Deus não falha, Deus não erra. Ele é soberano. Ele precisa ser soberano na minha vida. Ele precisa ser soberano na sua vida. O soberano, querido, ele é aquele que sobressai, aquele que é acima de tudo e de todos. E isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Isso precisa prevalecer na nossa vida, querido. Não devemos nos contentar
em orar apenas para conhecer as mãos de Deus, buscando apenas as suas bênçãos. Precisamos desejar conhecer o seu rosto, assim como Moisés quis ver a face de Deus. Amados, quando Deus fala para Moisés: Moisés, você não pode me ver porque você vai morrer. Você não aguenta me ver, a minha glória, Moisés, te mata. E ele insiste com Deus. E Deus fala: olha, vai lá naquela rocha, e eu vou passar, e você vai me ver. E Moisés, querido, foi o único que viu o Senhor assim como Ele é. Ele só viu de relance, só as costas. Mas ele foi o único que viu o Senhor em forma gloriosa. Porque de primeiro Moisés tinha visto o Senhor em forma de fogo. E pelo desejo do coração, querido, pelo desejo de conhecer a glória de Deus, de saber quem era Deus, Deus permitiu. Ele vê o que eu ainda não vi, o que você ainda não viu. Mas Ele pode se revelar para nós, querido. Ele pode se revelar para nós da maneira que Ele quiser. Ele pode se revelar para nós da maneira que Ele quiser, querido. Ele é glorioso. Ele é soberano. Então, querido, não determine que o inimigo ele aponte quem você é. Ele fale e bate como a palavra final. Deixe o Senhor transformar. Deixe a oração te levar, querido. Deixe a oração te dominar. Você pode correr para onde for, mas só pela oração você vai encontrar salvação. Você vai encontrar descanso, você vai encontrar paz, você vai encontrar libertação. Não é, querido, por você resolver todos os seus problemas, você não vai conseguir. Por você fazer todas as coisas corretas, você não vai conseguir também. Mas pelo poder da oração, querido, você vai ser transformado. E com a ajuda de Deus, você vai conseguir, você vai romper. Por quê, querido? Porque é Ele que está fazendo, não é você. A força, quem está te dando é Ele. E não são as suas próprias forças, as forças humanas. Uma vez, querido, eu dormindo, eu tive um sonho que eu acordei tão feliz. Onde eu orava, via as pessoas orando, e as orações chegavam no céu, tipo um balão, querido, na forma de um balão, e com o nome de cada um, e a oração de cada um, subindo, e eu achei tão incrível, e eu imagino que seja mais ou menos parecido com isso, querido, as orações, quando a palavra de Deus fala que as orações vão até Deus, eu imagino que seja algo dessa forma. De que maneira você tem se portado diante de Deus, querido? De que maneira você tem tido comunhão com Deus? Quando a palavra fala: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração, o Senhor está na porta, o Senhor está batendo, o Senhor quer ter comunhão com você, o Senhor quer sentar à mesa com você, querido, o Senhor quer ter você do lado dEle, e para isso nós precisamos estar em oração, em constante e fervente oração, e nós andarmos, querido, como filhos. E filhos, querido, não são filhos bastardos, são filhos amados. O Senhor quer que nós sejamos filhos amados. Que nós nos enxergamos, porque Ele nos enxerga como filho amado. Você erra, você pede perdão, Ele te perdoa. Você falha, o Senhor, no momento que você se arrepende, querido, Ele lança aquilo tudo no mar de esquecimento, no lago de esquecimento. E você fica limpo de novo. E o inimigo fica: ah não, você falhou aqui, você fez isso. Mas a oração, querido, ela te liberta, ela te tira do cativeiro, ela te desprende das correntes. Aquela pessoa difícil que nós éramos, nós temos o poder de deixar de ser, querido, pela oração. O Senhor, Ele nos liberta de nós mesmos, do velho homem, porque o velho homem, querido, ele não se converte. O velho homem, ele não vai ficar bom nunca. Mas quando nós nos libertamos dele e deixamos Cristo, o Espírito Santo de Deus, tomar e encher a nossa vida, querido, tirar todas as coisas, aquilo que ocupa o lugar dele, o lugar que é somente dele. Como pode, querido, nós dizermos que amamos ao Senhor e não darmos espaço para Ele?
que quando Jesus subiu, Ele falou: eu enviarei o Espírito Santo para morar dentro de vós, como Consolador. Eu não vos deixarei sozinho, querido. E a intenção do Senhor, querido, era de não nos deixar sozinhos, é porque Ele sabia quem nós seríamos. Assim como aqueles discípulos, os 11, quando Jesus morreu, eles determinaram que era o fim, voltaram a fazer as mesmas coisas. Então o Senhor sabia, querido, que nós nos perderíamos também. A nossa natureza pecaminosa, ela ia gritar mais alto, e ela determinaria, querido, que é o fim, chegou o fim para todas as coisas. Mas a oração, querido, a oração, ela nos enche do Espírito Santo, ela nos enche da presença, ela nos enche da transformação de Deus. Quando o Senhor fala que quer se sentar à mesa com nós e cear com nós, querido, isso é pela presença dEle, isso revela a presença do Senhor. E a mesa do Senhor, querido, ela tem de tudo. A mesa do Senhor, ela não falta nada. Seja qual for o seu problema, seja o que for que você quer que o Senhor resolva na sua vida, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área matrimonial, não importa, querido. Seja nos seus negócios, querido. Seja algo pendente, que está pendente, o Senhor pode fazer. O Senhor quer fazer. O Senhor está à porta batendo. Deixe Ele te encontrar por oração, querido. Deixe o Senhor te transformar pela oração. Não haverá resposta sem oração. Também sem a oração não haverá transformação. O poder da oração não está nas palavras, mas sim nas verdades. Deus não precisa da nossa oração para ser abençoado, querido. Deus quer nos ver transformado de dentro para fora. Não adianta, querido, eu estar com a roupa elegante, uma roupa bonita, estar no padrão, como as pessoas falam, mas não estar transformado por dentro, não ter o coração transformado por Jesus. E é isso que Ele procura de nós, transformação, desejo, que nós venhamos desejar pela Sua presença, que nós venhamos almejar, querido, acima daquilo de bom que está para acontecer aos nossos olhos, que é bom. É igual no dia de pagamento, para quem é funcionário, ninguém falta no serviço, né, Pedrão? Ninguém falta no serviço no dia de pagamento. Assim, querido, nós não podemos faltar no nosso secreto, porque nós chegamos ao secreto, querido, algo novo acontece. Deus derrama algo novo na nossa vida. Deus transforma, querido, aquilo que está quebrado. E Ele não fica emendando, não, querido, Ele faz novo. Ele não fica juntando pedacinho, Ele faz novo, Ele reconstrói algo novo dentro de você. Ele transforma em novo homem, Ele muda o seu nome, Ele muda o nosso caráter. Por quê, querido? Porque nós somos necessitados da glória de Deus. Nós temos que ser dependentes da glória de Deus para que haja essa transformação. Não desanime das orações, pois as suas orações estão sendo respondidas. Talvez não da maneira que você tenha pedido, porque o Senhor sabe o que é melhor para você. Então não desanime, querido. É muito fácil da gente desanimar, da gente achar que Deus não está nos respondendo, que Deus não está fazendo. Quando eu lia o livro de Salmos sem ter o discernimento, sem saber, por muitas vezes eu fiquei intrigado com aquilo. Meu Deus, por que tanto pedido de socorro desse tipo, desse Davi? Querido, mas você andar na oração é isso. Você vai dar um passe, Senhor, você dá outro passo, Senhor, você não faz nada sem a presença de Deus. Nós temos que ter esse desejo, querido, de que quando nós não oramos, nós estamos perdidos. Nós temos que ter esse sentimento que sem oração nós nada somos, nós nada podemos. Mas, querido, o mundo fala que você pode. Olha as propagandas para te enganar. Você pode, você merece, você é mais.
Mas, querido, nós não somos isso. Nós somos quando nós estamos cheios de Deus, quando nós somos transformados por Deus. Nós somos mais do que vencedores quando Deus nos transforma, querido. Não da maneira que o mundo quer nos transformar, em pessoas consumistas, em pessoas egoístas que só pensamos em nós mesmos. Quantas pessoas a gente vê, querido, abandonando filhos, abandonando suas casas, abandonando relacionamento. Por quê? Por causa do egoísmo que o mundo prega. E o mundo está pregando muito isso, querido. Você pode, você merece, você tem que fazer tal coisa. E o mundo, querido, o mundo jaz o maligno. Então, se você está vivendo o mundo, você está sob o domínio e sobre o poder do maligno. Mas não é por isso, querido, que você precisa permanecer nesse mesmo lugar que você está. Porque a oração, querido, ela pode nos transformar. Ela pode transformar a nossa vida, o nosso relacionamento, as nossas finanças, a nossa casa, a nossa maneira de se portar como pais, a maneira de mãe se portar com os filhos, com o esposo. Ela pode transformar tudo. E ela transformou minha casa, a oração, querido. Hoje, todo final de tarde, querido, nós sentamos lá fora, nós partilhamos da palavra, eu, a minha esposa e o meu filho, e isso é maravilhoso. Mas por quê, querido? Porque eu sou bom? Não, querido. É porque quando eu vou orar, o Senhor fala, você precisa de mais. Isso não é o suficiente. E eu não vejo, querido, eu vou lá, eu oro 1 hora, e eu saio cheio, mas logo parece que eu estou precisando voltar lá, porque nada se compara à glória de Deus. Não há nada que supera, querido. Você está na presença de Deus. Como é poderoso, querido, como é glorioso você estar na presença de Deus. E esse ambiente, querido, da glória de Deus, ele é majestoso. É de joelho, querido, que você vai vencer suas guerras. Não é com a sua capacidade, suas guerras, elas só vão ser vencidas quando você se colocar em oração, quando você se ajoelhar diante de Deus. E não que você pode se ajoelhar, querido, diante do que o mundo está te colocando, diante das adversidades. Querido, não se proste para o mundo, não se proste para as dificuldades. Eu não sei como você está nessa noite, querido. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas a oração, querido, ele tem o poder de transformar. A oração, ela tem o poder, querido, de te mudar, de resolver o problema difícil que esteja enfrentando. A oração, querido, é a única ação que nos dá salvação. É pela oração que o nosso nome é escrito no livro da vida. É pela oração, querido, que cada grande herói da Bíblia, ele recebeu a visitação do Senhor e se tornou vitorioso. É pela oração, querido, que nós precisamos caminhar como igreja de Cristo. É pela oração, querido, que nós temos que romper como servos do Senhor. E não é pelo conhecimento do mundo, querido. Se você tem muita sabedoria, foi Deus que te deu. Seja o que você tenha de mais, querido, é algo que Deus te deu para você fluir no propósito de Deus. E a grande questão é, querido, o que você está fazendo com o que Deus te deu? Você tem entregado, querido, a Deus? Ou você tem mostrado para o mundo, eu sou bom nisso? Eu estava conversando com a minha esposa hoje, ela falando que ela é boa de venda. Ela é boa de venda, querido, porque ela é boa em comunicação, em se comunicar. Então, antes dela ser uma vendedora, querido, ela tem que ser aquela pessoa que anuncia a palavra de Deus. Nós não podemos nos contentar, querido, que nós somos bons para o mundo. Eu sou isso e eu faço isso muito bem feito. Não. Nós temos que primeiramente, querido, nos ver como servos do Senhor. O servo é aquele que faz, querido, aquele que recebe
e cumpre ordens, e a ordem do Senhor, querido, é que nós venhamos buscar Ele primeiramente, acima de todas as coisas. E buscar ao Senhor, querido, é em oração, é em ação, é em atitude, é ser transformado por Ele, é ser curado por Ele, é receber o medicamento dEle. E a palavra dessa noite, querido, queira ser transformado pela oração, queira orar as verdades que Deus quer ouvir, queira se entregar, querido, da maneira aceitável a Deus, não por frases bonitas, mas pela verdade que o Senhor quer ouvir da sua vida. Queira ver, querido, a palavra de Deus, ela fala que pela nossa vida, quando nós nos entregamos para Deus, a nossa casa toda, querido, ela vai receber salvação, mas é pela oração. Senhor, transforma, fulano ainda não foi alcançado, Senhor, meu irmão não foi alcançado, Senhor, minha mãe não foi alcançada, e por aí você vai, querido, e o Senhor vai te responder. Senhor, eu estou desanimado. Isso é todos os dias, é uma verdade na nossa vida. Senhor, eu estou desanimado, eu estou cansado, Senhor, eu não vejo saída. Isso é a verdade do nosso coração, querido. Senhor, eu sou tão dependente do Senhor. E essa é uma verdade, querido. Mas você tem que revelar ao Senhor, querido. Você tem que estar com o coração pronto para se entregar para o Senhor, querido, através da oração. Você tem que querer viver experiências que ainda você não viveu através da oração. Esse dia um liderado meu, ele me ligou, me mandou mensagem, falou: cara, essa madrugada eu escutei a voz do Senhor me chamando, e foi poderoso, foi lindo, e no momento que Ele me chamou pelo nome, eu sabia que era Ele, e eu falei: olha aí, o que a oração faz? E fazia poucos dias que nós tínhamos conversado esse assunto, querido. Deus, Ele te chama, Deus, Ele te convida para se conectar com Ele, para ter comunhão com Ele, para estar na sua presença. Então, querido, não queira estar distante daquilo que é glorioso. Dê mérito, querido, para a presença de Deus. Queira viver, querido, aquilo que Deus está te oferecendo, e não as coisas do mundo. Amados, eu quero que você se coloque de pé, nós vamos orar agora. Mas eu quero, nesse momento, querido, que você venha refletir como está a sua vida, o que precisa ser mudado, que você determine, que você faça compromisso com o Senhor, através da oração.